Estou errada por não deixar o bebê da minha irmã dormir no quarto da minha filha? Esta história requer algum contexto antes que eu chegue ao problema principal, então desculpe pelo post longo. Minha irmã é minha única irmã e é um pouco mais velha que eu. Fomos muito próximas enquanto crescíamos, até a adolescência, quando ela se mudou para a casa da nossa avó materna e eu fiquei com nossa mãe. Ambos nossos pais tinham problemas com drogas, álcool, o que também resultou em eu me mudar para a mesma avó alguns anos depois. Isso será importante para a história mais tarde. Crescendo, minha irmã frequentemente trazia diferentes caras para a casa da minha avó. Ela estava sempre namorando alguém e quando não dava certo, ela arranjava um novo namorado na semana seguinte. Não há nada de errado nisso. Ela não estava saindo com vários caras ou algo do tipo, ela era apenas muito bonita e popular na escola. Então os meninos prestavam bastante atenção nela, líder de torcida, loira, olhos azuis, alta, magra, etc. Eu não era como ela, mas cada um com seu gosto. Eu era caloura quando ela era formada, por motivos de cronologia. Bem, começando o último ano dela, ela começou a namorar um menino, vamos chamá-lo de Dave, que tinha se formado no ano anterior. Ela tinha 18, ele 19. As coisas pareciam ótimas no início, eles tinham um ótimo relacionamento, ela estava sempre sorrindo, e isso parecia uma coisa boa para ela. Eu estava extremamente feliz por ela. Depois que ela se formou, ele fez o pedido a ela no verão e estavam prontos para se casar na primavera seguinte. No entanto, ela descobriu que estava grávida por volta do Natal daquele ano, então os planos para o casamento pararam e nunca foram retomados, mesmo todos esses anos depois. Ela teve um bebê saudável aos 21 anos, bem quando eu estava terminando meu último ano na escola. Foi um período muito emocionante para nossa família, ambos nossos pais estavam limpos há alguns anos, separados, e todos estávamos muito felizes. Foi quando as coisas começaram a mudar dentro do relacionamento da minha irmã e do Dave. Alguns meses depois de ter seu filho, minha irmã descobriu que Dave estava conversando com algumas meninas diferentes online. Nunca tive esclarecimento se eles se encontraram pessoalmente ou se era apenas online, mas de qualquer forma, minha irmã ficou absolutamente arrasada. Quando ela contou a minha mãe e a mim sobre isso, tentamos consolá-la e oferecer o máximo de ajuda que pudemos. No entanto, eu estava em um dormitório universitário na época e minha mãe estava morando de volta com a avó, nossa avó cuidando da saúde dela. Então pouco poderíamos oferecer a ela em termos de deixar ele. No entanto, ela nos surpreendeu ao ficar com o Dave. Dave era o único que gerava uma renda para a pequena casa deles e minha irmã era uma mãe que ficava em casa, e ela gostava mais desse arranjo do que trabalhar, então ela disse que tentaria fazer funcionar, especialmente pelo bem do bebê dela. Nós entendíamos o que era crescer em uma casa desfeita, então parte de mim entendeu porque ela ficou, mas a outra parte queria nada menos do que ajudá-la a sair dessa situação. Eu prometi a mim mesma que a ajudaria sempre que pudesse, assim que tivesse condições. No meu segundo ano de faculdade, conheci meu agora marido, 25M, vamos chamá-lo de Jim, e nos damos bem imediatamente. Ele é tão respeitoso, gentil, leal e sempre se certifica de que estou bem cuidada. Eu sentia que tudo que deu errado na minha vida valeu a pena porque pude conhecer esse anjo de homem. Ele é genuinamente a melhor coisa que já me aconteceu. Nós nos formamos aos 22, Jim com um diploma em administração de empresas e eu com um diploma em enfermagem. Compramos nossa casa, nos casamos e trabalhamos duro para manter nosso estilo de vida. Tudo está ótimo do nosso lado. Nossa casa é uma de 3 quartos, 2 banheiros e temos nosso próprio quarto, um quarto de hóspedes e um quarto que era nosso escritório compartilhado. Isso era até eu descobrir que estava grávida do nosso primeiro bebê em maio passado. Nós estávamos em êxtase. Jim e eu conversávamos sobre expandir nossa família há anos, com nomes escolhidos, temas do quarto do bebê, tudo isso. Ainda mais empolgante era que minha irmã também estava grávida de alguns meses de sua segunda gestação, minha sobrinha, e nós iríamos ter nossos bebês com cerca de 2 meses de diferença, ela antes de mim. Eu estava orando para ter uma doce menina para que a bebê da minha irmã e nossa bebê pudessem crescer juntas. Descobri no final de agosto que teríamos uma menina e chorei de alegria ao receber a notícia. Eu sempre quis uma filha e todos os nossos sonhos estavam se realizando. Tínhamos um nome escolhido e o quarto dela estava tomando forma. Eu gosto de planejar com muita antecedência, então tínhamos a maioria dos móveis grandes como o berço, a comoda, a poltrona de amamentação, etc. prontos. Além da decoração das paredes, itens pequenos como fraldas e panos de peito guardados, estávamos prontos para trazer nossa menina para casa. Nunca tivemos a chance. No início de novembro, tive um sangramento anormal e fomos ao hospital, onde descobrimos que nosso bebê não tinha batimentos cardíacos. Estávamos devastados pela dor. Jim foi extremamente solidário comigo enquanto lidava com suas próprias emoções. Eu estava vazia de sentimentos. A última coisa que eu queria na vida era isso. Eu não conseguia imaginar essa dor terrível acontecendo comigo. Qualquer um que já passou por isso, eu sinto muito e compartilho suas dores. Minha irmã teve seu bebê no final de novembro e embora eu estivesse animada por ela, quando voltei para casa depois de vê-la no hospital, tudo o que consegui fazer foi chorar. Eu me odiava por estar tão triste com a maravilhosa notícia do nascimento da minha sobrinha, mas não consegui controlar minhas emoções. Minha irmã conseguiu levar para casa sua linda menina e eu não. Eu estava envergonhada dos meus sentimentos e eventualmente tive coragem de vê-la novamente. E fico feliz em dizer que parte de mim não se sente mais tão atingida pela dor ao olhar para a menininha dela. Hora de ir para a parte real do título. Ontem, minha irmã descobriu que Dave a traiu novamente.
Desta vez, em vez de ficar em casa com ele, ela me ligou e perguntou se poderia dormir em minha casa por alguns dias para esfriar a cabeça com seus 2 filhos, meu sobrinho, 5 anos, e minha sobrinha, 1 mês. Depois de conversar com Jean, concordamos e preparamos o quarto para ela e as crianças. A cama de hóspedes é uma queen, então arranjamos cobertores para minha irmã e meu sobrinho compartilharem a cama e eu tirei o berço do meu quarto e coloquei no quarto de hóspedes. Esta foi a primeira vez que movi algo do meu bebê e fiquei arrasada enquanto movia, mas empurrei esses sentimentos de lado para ajudar minha irmã. Minha irmã chegou em nossa casa e colocou as malas das crianças no quarto de hóspedes e começou a chorar no sofá. Eu a consolei enquanto meu marido brincava com nosso sobrinho e alguns brinquedos que ele trouxe. Minha irmã estava segurando sua bebê, chorando e perguntando o que fazer sobre seus próximos passos, para onde ir, como sair, tudo isso. Eu estava tentando o meu melhor para apoiá-la, consolá-la, e garantir que ela poderia ficar em nossa casa pelo tempo que precisasse até que as coisas estivessem em ordem. Pedimos pizza pela simplicidade e jantamos assistindo TV, e ela mandou nosso sobrinho para a cama no quarto de hóspedes logo depois. Minha sobrinha começou a chorar, e minha irmã começou a amamentá-la na sala. Dee e eu saímos para dar a ela um pouco de privacidade e arrumar a cozinha e conversamos entre nós quando notei minha irmã andando na direção oposta ao seu quarto alguns minutos depois, perto do nosso quarto e do quarto do bebê. Eu chamei-a em voz baixa para não acordar a bebê e perguntei para onde ela estava indo. Há um banheiro ao lado do quarto de hóspedes e outro conectado ao meu e ao quarto do Jean, então eu sabia que ela não estava indo para lá. Ela respondeu, você já tirou o berço do quarto do bebê? Eu meio que pausei, então disse um não, confuso e fui mais perto para não fazer muito barulho. Ela apenas deu de ombros e disse, tudo bem, vou deitar a sobrinha para dormir. Eu a parei gentilmente e disse que coloquei um berço no quarto de hóspedes e que ela poderia usar aquilo, mas ela respondeu dizendo, bem, eu pensei que ela estaria mais confortável em um berço como tem em casa, e tentou andar em direção à porta. Eu meio que corri à frente dela e bloqueei a entrada do quarto do bebê, explicando que não estava confortável com a sobrinha, usando o berço e que preferiria que ela usasse o berço no quarto de hóspedes. Ela apenas fez uma careta e virou-se, dizendo algo baixinho e foi para a cama aquela noite. Eu me senti mal, mas achei que isso era tudo. Bem, esta manhã, eu acordei para meu turno e encontrei minha irmã preparando as crianças com todas as suas malas. Perguntei o que elas iam fazer e ela disse que estavam voltando para casa com Dave. Perguntei por que tão cedo, se ela estava realmente pronta ou se queria passar mais tempo aqui, e ela fez um comentário de que claramente não somos bem-vindos aqui, especialmente a sobrinha. Eu não queria escalar a situação na frente das crianças, então pedi que ela me mandasse uma mensagem sobre isso, e ela ainda não fez. Eu mal consegui me concentrar no trabalho e tive uma crise de ansiedade sobre ela voltar com Dave no caminho para casa. Quando conversei com Jean, ele disse que eu fiz a coisa certa e que era totalmente razoável não deixar o bebê dela dormir no quarto da nossa filha falecida. Eu também recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que eu deveria ter deixado nossa sobrinha dormir no berço, pois não é um grande problema e sua irmã está lidando com grandes coisas agora. Sinto como se estivesse ficando louca, mas só quero ter certeza de que minha irmã está bem. Por outro lado, quero poder lamentar no meu próprio tempo e ver outro bebê usando as coisas da nossa filha, quando eu gostaria que ela pudesse usá-las. Pode fazer essa dor voltar em dobro. Eu amo minha sobrinha profundamente e não quero ter nenhum ressentimento em relação a ela, mas temo que possa acontecer se eu a ver usando as coisas do meu bebê falecido. Estou errada por não ter deixado minha irmã colocar seu bebê para dormir no quarto da minha filha falecida? Eu só tenho que segurar isso para que ela possa ficar longe do Dave? Eu não sei o que mais fazer. Qualquer conselho é bem-vindo. Atualização. Uau! Para começar, eu não esperava que meu post chegasse a tantas pessoas e apreciou cada um dos seus comentários e mensagens. Senti o imenso amor da internet e eu e meu marido tivemos um ótimo dia refletindo e lendo os comentários e pensando no que fazer. Vocês realmente me fizeram sorrir pela primeira vez em tanto tempo, e eu aprecio isso mais do que muitos de vocês podem imaginar. Obrigada por serem tão gentis. Para alguns esclarecimentos também estou fazendo terapia assim como meu marido. Alguns de vocês me recomendaram alguns conselheiros de luto, grupos de mães para participar e alguns outros recursos que são muito apreciados. Fiquem tranquilos que estou recebendo a ajuda certa para lidar com essa perda, assim como meu marido. Minha irmã e o Dave não são casados, o que torna mais fácil para ela deixá-lo, na minha opinião. Mas afinal, vocês verão para onde isso vai em breve. Minha mãe e minha irmã são bem centradas em si mesmas. Depois de ler vários comentários, fiz algumas reflexões sobre não apenas este episódio, mas outros episódios da nossa infância, adolescência e vejo isso claramente. Acho que realmente visão retrospectiva é 2020. Agora, para a atualização real. Minha mãe realmente entrou em contato comigo primeiro esta manhã e pediu desculpas por sua declaração e por não ver as minhas dificuldades. Tivemos uma longa conversa ao telefone que teve algumas lágrimas e muitos pedidos de desculpas. E enquanto não estou de forma alguma totalmente pronta para perdoá-la pelo que ela disse, eu considero um passo na direção certa para nosso relacionamento. Estou conversando um pouco mais com a minha terapeuta sobre isso em vez de me focar apenas na perda do meu bebê. Então isso será ótimo para analisar quando surgir na minha próxima sessão. Quanto à minha irmã, entrei em contato com ela usando alguns dos pontos e declarações de vocês nos comentários. Eu fui extremamente respeitosa, coloquei meus limites e expliquei que embora eu a ame muito e a seus filhos, e que quero nada menos do que o melhor para
para ela. Preciso de tempo para processar meu luto ainda e que abrir minha casa para ela não seria a melhor opção no momento. Eu sei que pode parecer o mínimo, mas vindo de alguém que gosta de agradar os outros, isso é um grande passo para mim e estou orgulhosa de mim mesma. Não recebi resposta, mas descobri que ela postou uma longa postagem no Facebook sobre sua família amorosa, seu marido perfeito e, acima de tudo, sua alegria, minha sobrinha. Se eu pudesse uploadá-la aqui, eu faria, mas não quero que ninguém a encontre e a ataque. Sim, percebi que isso é um ataque pessoal, não apenas a minha decisão de não deixar seu bebê dormir no berço, mas também, como muitos de vocês sugeriram, uma desculpa para ela voltar para o marido. Pelo que eu sei, ele não é fisicamente abusivo, mas definitivamente deve haver algum tipo de manipulação acontecendo misturada com a atitude egocêntrica dela que os faz permanecer juntos mesmo após isso. Embora eu tenha me machucado muito com isso, decidi que é do melhor interesse meu e do meu marido bloquear as redes sociais deles e manter contato baixo com minha irmã. Embora me doa fazer isso e eu a ame muito, assim como seus filhos, isso é o melhor para mim, minha família e minha jornada de cura. Provavelmente não terei muitas atualizações se houver, depois disso, mas achei que todos que comentaram e queriam saber como eu estaria a partir de agora mereciam um tipo de fechamento para essa história. Muito obrigada a todos pelas palavras gentis, pelos votos de felicidade, pelos conselhos e por me apoiar quando minha família não fez. Desculpem por não ser uma atualização mais emocionante, mas é o que tenho. Minha jornada de cura está longe de terminar, mas acho que um dia poderei olhar para esta situação e não me sentir tão magoada quanto me sinto agora. Espero que todos tenham uma ótima temporada de festas e um feliz ano novo. Desejo nada além do melhor para todos vocês, estranhos da internet. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários.